Olá, caríssimos estudantes, seja bem-vindo a mais uma videoaula de História. Eu sou o professor Helder Carneiro e a nossa aula agora é sobre Mesopotâmia. Mas antes, quero convidar você a assistir, caso não tenha assistido ainda, a nossa videoaula sobre civilização egípcia antiga. Acione o card aqui em qualquer lugar do vídeo para assistir. Também peço que você curta esse vídeo, que você inscreva-se no canal. Isso é muito importante para que o YouTube perceba a relevância dos conteúdos que são colocados aqui para você, tá certo? Vamos lá? Vamos começar? Solta a vinheta. Muito bem, estamos de volta já aqui na nossa sala de aula e vamos falar agora sobre a Mesopotâmia. Vamos estudar a história dos povos que dominaram a Mesopotâmia. Esse é um assunto muito cobrado em diversos vestibulares pelo país e, é claro, você é aluno do primeiro ano do ensino médio, certamente vai fazer alguma avaliação, seja parcial, bimestral, global, enfim, sobre essa temática muito importante, porque aqui nós vamos falar sobre as principais informações sobre os povos que dominaram a Mesopotâmia. É importante deixar claro que essa videoaula ela não pretende esgotar o assunto e nem poderia, uma vez que vamos aqui dar dicas, aquelas dicas pontuais, e o vídeo também tem que ser curto, objetivo, direto, ok? Enfim, vamos iniciar? Vamos lá, pessoal, olha só, vamos começar falando, é claro, daquelas noções mais gerais a respeito da Mesopotâmia. Primeiro, a sua localização geográfica. A Mesopotâmia, ela praticamente está inserida naquela área que nós conhecemos como crescente fértil, tá certo? Crescente porque, como você observa aqui na imagem ao lado, ela está circunscrita dentro de uma área que parece uma lua, uma meia-lua, uma lua crescente, e fértil devido à diversa fertilidade, uma vez que essa área é uma área que possui grandiosos rios presentes nela. Nós temos ali no Egito o rio Nilo, temos na Palestina o rio Jordão e na Mesopotâmia temos os famosos rios Tigre e Eufrates. A própria palavra Mesopotâmia é uma palavra de origem grega. Ela quer dizer o quê? Entre rios. Importante ressaltar esse aspecto, tá certo? Geograficamente falando, a antiga Mesopotâmia, ela corresponde ao que hoje nós temos ali, parte do território sírio, o Iraque e parte do território turco. Essencialmente, pessoal, o que é hoje o Iraque era o coração da Mesopotâmia. Uma característica é importante nós evidenciarmos aqui. Qual? Esse território é um território que não possuía barreiras naturais, ou seja, havia uma facilidade imensa de chegar até essa região, de chegar até essa área extremamente fértil. E isso, evidentemente, acabou provocando intensas guerras. É por isso que quando a gente estuda a história da Mesopotâmia, a gente estuda a história dos povos que dominaram a Mesopotâmia. As guerras eram constantes e nós vamos aqui estudar 5 povos que dominaram essa região, tá ok? Um detalhe curioso é que os rios Tigre e Eufrates, eles cortam praticamente toda a Mesopotâmia. E esses rios, da mesma forma que lá na civilização egípcia o rio Nilo era extremamente importante, a fonte de vida, na Mesopotâmia não era diferente com os rios Tigre e Eufrates. Era com base nesses rios que os povos que dominaram essa região aproveitaram as suas águas e, evidentemente, colocaram em prática uma intensa atividade econômica que era a agricultura, fazendo diversas obras hidráulicas, construindo canais, diques, represas, barragens, enfim, tudo isso foi realizado pelos povos mesopotâmicos.
mesopotâmicos. Como eu disse, estudar a Mesopotâmia é estudar a história dos povos que dominaram a Mesopotâmia. Então vamos lá para o primeiro povo e, é claro, um dos mais importantes povos que dominaram essa região, pessoal. A gente vai falar sobre os sumérios. Mas antes, observe esse outro mapa aqui do lado. Olha só, aqui você percebe claramente, né, a dimensão dos rios Tigre e Eufrates, nascendo ali no Golfo Pérsico, né, e cortando o que hoje é o território iraquiano, passando ali por parte da Síria, chegando ali numa parte da Turquia. Muito importante nós compreendermos essa dimensão geográfica. Nesse outro mapa fica também bastante evidente o que de fato era a Mesopotâmia antiga, ok? Bem, como eu disse, vamos iniciar o estudo sobre os povos que dominaram a Mesopotâmia. Mas é muito importante falarmos de algo que, quando nós estudamos a civilização egípcia, nós também falamos: o modo de produção que marcou a história desses povos mesopotâmicos era o modo de produção asiático. E eu já disse para vocês e repito aqui nessa videoaula: toda vida que você ouvir falar em modo de produção asiático, você vai ter que lembrar de duas características. Primeira característica: no modo de produção asiático, o Estado ele sempre vai se apropriar de todo o excedente produzido. É por isso que o Estado ele é poderoso, por isso que o Estado ele é rico. E a outra característica é com relação à servidão coletiva. No modo de produção asiático, quem trabalha para produzir a existência da civilização é o próprio povo, em regime de servidão coletiva. Então, falou em modo de produção asiático, você vai lembrar dessas duas características. Primeiro, o Estado se apropria do excedente produzido. Segundo, o povo trabalha em regime de servidão coletiva. E assim, a gente tem aí os povos mesopotâmicos como uma das primeiras civilizações da humanidade, uma vez que eles aproveitaram muito as águas dos rios Tigre e Eufrates. Esses povos também construíram monumentos, templos magníficos, impressionantes, e a gente vai aqui relembrar isso para vocês. Tranquilo? Aqui vamos ver o famoso Rio Tigre numa imagem via satélite, ok, pessoal? Vejam aqui a área do crescente fértil, analisando justamente aqui de fora do planeta Terra. Vejam aqui, ali no cantinho ao Rio Tigre, ali também temos o Eufrates, cortando a Mesopotâmia, mais ali Jerusalém, Canaã, olha só o Rio Nilo lá no cantinho, o Mar Vermelho, o Mar Mediterrâneo. Então, essa imagem realmente é incrível. E aqui sim, uma imagem do Rio Tigre, um rio importantíssimo na história da Mesopotâmia. É importante salientar que tanto os rios Tigre como o Eufrates, eles tinham cheias totalmente irregulares. Quando as águas inundavam ali o território às margens do rio, pessoal, essa inundação era violentíssima, levava um humus fertilizante. Quando essas águas voltavam ao leito normal do rio, aí sim esses povos mesopotâmicos iam ali e praticavam a agricultura. Então é muito importante salientar que o ciclo de cheias dos rios Tigre e Eufrates eram ciclos irregulares, e as inundações eram extremamente violentas. Então, uma área de extrema fertilidade, ok? Essa próxima imagem é a imagem do rio Eufrates, pessoal. Então, outro rio que possui aí características bem semelhantes à do rio Tigre. Agora, uma observação. Já faz algum tempo que o nível da água do rio Eufrates vem baixando de forma assustadora. É importante salientar que o nível está diminuindo
gradativamente e numa rapidez impressionante. Há a possibilidade até de que o rio Eufrates ele venha a desaparecer, olha só. E isso, evidentemente, é resultado de vários fatores, dentre eles, destruições constantes ali devido às guerras que essa região passou, desde a guerra Irã-Iraque na década de 80, até mesmo a invasão norte-americana ali no Iraque, a guerra no Iraque, e evidentemente as guerras civis que abalam sistematicamente toda aquela região. Então, é importante salientar que tudo isso se somou a um período de seca, uma seca prolongada, e isso está acabando com a região. Então, o rio Eufrates, aos poucos, está desaparecendo em algumas áreas que antes eram de águas abundantes. Tranquilo? Bom, vamos agora para aquele que é o primeiro povo, o povo que chegou ali e realmente marcou seu nome na história da Mesopotâmia. E eu me refiro, evidentemente, aos sumérios, pessoal. Os sumérios foram extremamente importantes. Os sumérios, para vocês terem uma ideia, eles praticamente construíram a base cultural da Mesopotâmia. E o que isso quer dizer? Quer dizer que todos os outros povos que chegaram depois dos sumerianos acabaram assimilando muito da cultura suméria. Eles se organizavam em cidades-estados, e eu tenho certeza que você lembra muito bem o que é uma cidade-estado. Uma cidade-estado é uma cidade independente, uma cidade autônoma, uma cidade que possui seu próprio governante, suas próprias leis, e evidentemente que os sumérios eles construíram diversas cidades-estados, algumas bem famosas, como a cidade de Ur, Nippur, Lagash, dentre outras cidades sumerianas, ok? Os sumerianos também deixaram um grande legado na história da humanidade. Eles foram os inventores de uma das formas de escrita mais antigas da história humana. Talvez até a primeira forma de escrita que foi inventada. Eu me refiro à famosa escrita cuneiforme, aquela que é feita em blocos de argila, com aqueles traçados, enfim. A imagem aqui do lado mostra justamente aí um exemplo de um bloco com escrita cuneiforme. Então, os sumérios deixaram um legado incrível. Helder, mas como foi que esse povo, como foi que os sumerianos acabaram sucumbindo a outros povos que foram chegando à Mesopotâmia? Como eu falei para vocês, eles se organizavam em cidades-estados. E é claro que essas cidades constantemente entravam em guerras uma contra as outras. E essas brigas entre as cidades-estados acabou enfraquecendo todas elas. Foi em um momento desses que um povo que havia chegado naquele território dominou facilmente as cidades sumerianas. E eu me refiro, é claro, ao povo acadiano. Os acádios dominaram por um curto período de tempo e, inclusive, houve um rei acadiano que acabou deixando o seu nome gravado na história. Ele é muito lembrado nos livros didáticos e até mesmo livros de nível superior. Eu me refiro, evidentemente, ao rei Sargão, Sargão I. Ele que, quando dominou as cidades sumerianas, se autoproclamou o rei dos 4 cantos do mundo, pessoal. Sargão, ele de certa forma deixou o seu nome aí marcado. Como eu disse, os acádios, eles tiveram ali um período de curta duração na Mesopotâmia, porque rapidamente um outro povo também se aproximou e dominou toda aquela região, inclusive fundando aí um império famosíssimo que nós vamos falar agora. E evidentemente que eu me refiro aos amoritas, pessoal. Os amoritas dominaram a Mesopotâmia por um bom período. Um detalhe crucial é que dentre os reis amoritas, temos um que até hoje é muito lembrado nas aulas de história. Eu me refiro ao famoso rei Hammurabi. Exatamente, ele é o nome mais famoso do primeiro império babilônico, pessoal. Olha só, os amoritas, eles foram os criadores do primeiro império babilônico, tá certo? Um detalhe crucial quando se fala no rei Hammurabi
é quando nós lembramos, né, do famoso Código de Leis escrita dele, do governo dele, o famoso Código de Hammurabi, pessoal. O Código de Hammurabi ele é famoso porque é considerado até hoje o primeiro código de leis escritas da humanidade. E esse código, ele trazia justamente um princípio, uma lei que é conhecida por nós como a famosa Lei de Talião, o olho por olho, dente por dente. Mas, Helder, o que significa o olho por olho e o dente por dente? Bom, significa realmente dar uma punição que seja proporcional ao ato provocado, ou seja, pagar na mesma moeda. É importante salientar aqui, o olho por olho e dente por dente, ele só era aplicado quando ambas as partes envolvidas no litígio eram do mesmo grupo social. Eu vou dar um exemplo que é um exemplo que aparece na maioria dos livros de história. É aquele exemplo que fala que se um construtor constrói uma casa, a casa desaba e mata o dono da casa, o que acontece com o construtor? Ele deve morrer. Mas se o construtor constrói a casa desaba e mata o filho do dono da casa, o que deverá acontecer com o filho do construtor? Deverá morrer. Mas se o construtor construiu a casa e a casa desabou e matou apenas um escravo do dono da casa, o construtor deverá indenizar o dono da casa. Ou seja, só há olho por olho e dente por dente, evidentemente, se ambas as partes envolvidas forem do mesmo grupo social. Se não forem, aí não se aplicaria a Lei de Talião. Então, esse é o famoso Código de Hammurabi, como vocês podem ver aqui, um código que foi todo ali realizado em escrita cuneiforme, tá certo? Um detalhe importantíssimo. Depois da morte do rei Hammurabi, os próximos reis babilônicos não tiveram tanto sucesso assim. Não é à toa que um povo que já estava ali se aproximando da Mesopotâmia, já ao norte, eles simplesmente acabaram dominando esse primeiro império babilônico. E eu me refiro a qual povo, pessoal? Eu me refiro aos famosos assírios. Os assírios marcaram também o seu nome na história. Eram considerados guerreiros cruéis. Eu geralmente digo nas minhas aulas, pior do que morrer pelas mãos de um assírio era se tornar prisioneiro de um assírio. É muito importante deixar claro que eles mutilavam, eles eram cruéis com os seus prisioneiros, tá certo? Os assírios, eles montaram uma espécie de estado militarizado, eram guerreiros imponentes, eram guerreiros corajosos, tinham técnicas militares extremamente eficazes, e isso fez dos assírios poderosos guerreiros. Alguns nomes marcaram bastante a história, né, dos assírios, como a dos reis Senaqueribe, Assurbanipal, Tiglat-Salafar, são alguns nomes de monarcas assírios, tá certo? Importante também salientar que os assírios chegaram a construir uma das primeiras bibliotecas da história da humanidade, a famosa Biblioteca de Nínive, tá certo? Toda em escrita cuneiforme. Muito do que nós sabemos, né, sobre esses povos mesopotâmicos foram revelados por gregos que tiveram contato com a biblioteca de Nínive, tá certo? Enfim, os assírios eram poderosos guerreiros, mas um outro povo, ainda mais poderoso, organizado, com estratégias militares mais eficazes, chegaram na Mesopotâmia e, evidentemente, dominou tudo. E eu estou me referindo ao quinto povo que nós vamos estudar aqui, dentre os povos mesopotâmicos. Eu me refiro aos caldeus, pessoal. Os caldeus, eles fundaram o que nós chamamos de Segundo Império Babilônico, ou o que geralmente aparece em algumas provas, Império Neobabilônico. Também tivemos aí monarcas que são muito lembrados quando se fala no Império Neobabilônico. O Nabopolassar, por exemplo, e o famoso Nabucodonosor, né? Esse, né, sem sombra de dúvidas, é um dos mais famosos, né? Até porque
porque quando se fala o nome dele, a gente lembra dos famosos jardins suspensos da Babilônia, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, tá certo? O Império Neobabilônico, ele foi um império militarizado, expansionista. Importante ressaltar isso daí. Inclusive, eles chegaram a invadir o reino de Judá, lá na Palestina, invadiram a cidade de Jerusalém e levaram diversos hebreus em cativeiro para a Babilônia. Episódio que lá no Antigo Testamento é lembrado quando se fala em cativeiro judeu da Babilônia, tá certo? Porém, meus amigos, nós sabemos que um império mais organizado, um império mais poderoso, militarizado, chegou na Mesopotâmia e dominou tudo. Eu me refiro justamente ao Império Persa, que será uma outra civilização que vamos estudar numa outra videoaula. Muito bem, gente, agora a gente vai falar sobre política na Mesopotâmia e é claro que eu acredito que já ficou evidente que quando se fala em política, nós falamos numa teocracia, né? Os governantes aqui, eles se legitimavam no poder pela vontade dos deuses, e isso é importante salientar, traz aspectos teocráticos para os povos mesopotâmicos. Sobre a religião na Mesopotâmia, temos aqui nitidamente um politeísmo com diversas divindades, onde a divindade Marduk era, sem sombra de dúvidas, a mais famosa ou uma das mais importantes, digamos assim. Os mesopotâmicos também desenvolveram a astrologia, que depois foi assimilada pelos gregos e deram realmente aí uma evolução imensa ao estudo dos astros. No caso, a astrologia era aquele estudo dos astros com a intenção de se fazer uma previsão do futuro das pessoas. Eles acreditavam que, estudando esses movimentos dos corpos astrais, era possível prever o futuro das pessoas, tá certo? Com relação à arquitetura, a gente lembra das famosas torres construídas pelos mesopotâmicos, os famosos zigurates. Inclusive, a Torre de Babel, possivelmente um zigurate mesopotâmio, né? Lembrando que Babel era a capital da Babilônia, do Império Babilônico. Tranquilo, pessoal? Com relação à sociedade mesopotâmica, estamos falando de uma sociedade rigidamente estratificada, bem dividida, pessoal. No topo, os governantes, na base, os escravos. E para finalizarmos essa videoaula, até porque o objetivo dela é que ela seja uma aula direta, rápida, né, precisa, enfim, vamos falar sobre a ciência. Os mesopotâmicos desenvolveram uma medicina eficiente, uma matemática incrível, uma engenharia, né, formidável com os zigurates e, é claro, conhecimentos de astronomia. Lembre-se, estamos falando de ciência, por isso que aqui eu falo de astronomia e não astrologia. Eu apresentei a astrologia mesopotâmica quando falei de religião. Aqui, o estudo dos astros era também feito como forma científica, até porque eles desenvolveram calendários incríveis, né? Calendários com precisão, para tentar ali acompanhar o ciclo das cheias do Tigre e do Eufrates. É muito importante nós compreendermos a história dos povos mesopotâmicos. Eu espero que você tenha aproveitado as dicas e, é claro, convido você para resolver as questões que estou propondo para que você verifique se realmente compreendeu essa videoaula. Lembrando que toda quinta-feira, à noite, a partir das 9 horas, aqui no canal Professor Helder Carneiro, nós temos a resolução das questões que são propostas junto com essa videoaula. Então, próxima quinta, aguardo você na live, ok? Gente, bons estudos, forte abraço e até a próxima videoaula. Valeu!